Olá, bora embarcar numa viagem de mais de 1000 anos por um universo de ouro, de símbolos e, claro, de muita espiritualidade. Hoje a gente vai desvendar a pintura bizantina, uma arte que não queria só ser bonita, não. A ideia era ser uma verdadeira janela para o divino. Bom, vamos direto ao ponto que todo mundo se pergunta. Por que a arte bizantina não parece realista? Sabe, as figuras são meio rígidas, alongadas, com aqueles olhos enormes e aquele fundo todo dourado. Não tem nada a ver com a arte romana que veio antes, nem com a renascentista que veio depois. E olha, a resposta para essa pergunta é a chave para entender uma civilização inteira. Para começar a decifrar esse mistério, a gente precisa entender qual era o objetivo principal dessa arte. Ela não foi feita para, sei lá, decorar uma parede. A função dela era construir uma ponte. Isso mesmo, uma ponte entre o nosso mundo, o mundo terreno, e o mundo sagrado. E aqui a gente já vê uma diferença gritante. Pensa na arte romana, que veio antes. O foco deles era o cotidiano, era criar uma ilusão de que aquilo era real. Já a arte bizantina, nossa, ela vira essa chave completamente. O objetivo não era mais mostrar o mundo como ele é, mas sim comunicar o mundo espiritual. A grande preocupação era uma só: transmitir o sagrado. Então, o ponto todo é esse. A arte tinha uma função muito clara. Primeiro, educar. Numa época em que quase ninguém sabia ler, as imagens nas igrejas eram tipo a sala de aula, ensinando as histórias da Bíblia. Segundo, despertar a devoção. Criar aquele clima que eleva o espírito, sabe? E terceiro, isso é importantíssimo, reforçar o poder. O poder de Deus e, claro, o do imperador, que era visto como representante de Deus na Terra. Era fé e política ali, ó, na mesma imagem. Certo, a função a gente já entendeu. Agora, bora decifrar a linguagem visual dessa arte. Quais eram as regras do jogo que os artistas seguiam para criar essa tal ponte para o sagrado? A gente pode resumir em 3 pilares que definem o estilo bizantino. O primeiro é o que a gente chama de estilização e antinaturalismo. O segundo, um simbolismo super profundo. E o terceiro, uma hierarquia visual bem rígida. Vamos olhar cada um com calma. Essa estilização toda não era por falta de técnica não, viu? Era uma escolha, e muito bem pensada. As figuras são mais simples, muitas vezes alongadas com aquela postura bem rígida, olhando para frente. A ideia era muito clara: o corpo humano, com suas paixões e defeitos, não pertencia àquele espaço. A arte tinha que apontar para uma realidade superior à do espírito. E isso já puxa o gancho para o simbolismo. Ali, nada era por acaso. Aquele fundo dourado super famoso, por exemplo, ele não é um lugar real. Ele simboliza a luz de Deus, a eternidade, o paraíso. Cada cor tinha um significado, cada gesto de um personagem contava uma história. A pintura era, na verdade, um texto visual, um código que os fiéis aprendiam a ler. E por fim, a tal da perspectiva hierárquica. Olha que interessante, numa pintura bizantina, o tamanho de alguém não tem a ver com distância, mas com importância. Cristo, a Virgem Maria, as figuras mais sagradas são sempre as maiores, bem no centro da cena. Já os santos, anjos e meros mortais vão diminuindo de tamanho conforme a sua importância espiritual. É literalmente um mapa do poder divino. Entender esses conceitos é fundamental, principalmente para quem está estudando para as provas de humanidades que adoram cobrar essa relação entre a arte e o seu tempo. E por falar em se preparar, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicube.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Beleza, agora que a gente já sabe o porquê e o quê, vamos para a parte prática, o como. Quais foram as técnicas que eles usaram para dar vida a essa visão de mundo tão específica? A arte bizantina se manifestou de 4 formas principais, cada uma com sua técnica e função. Os mosaicos, que eram grandiosos, os afrescos, os ícones, super reverenciados, e as iluminuras, cheias de detalhes. Os mosaicos eram, sem dúvida, a técnica mais chique, a joia da coroa. Eram feitos com milhares de pedacinhos de pedra ou vidro colorido, chamados de tessera. O efeito, nossa, era espetacular. Imagina só, dentro da igreja, a luz das velas e das janelas batia nesses cubinhos e criava uma atmosfera brilhante, cintilante. Era como se o próprio lugar estivesse banhado de luz divina. Agora, nem todo mundo tinha dinheiro para fazer mosaicos, que eram caríssimos. Uma alternativa mais em conta eram os afrescos. A técnica era pintar direto no gesso da parede enquanto ele ainda estava úmido, o que fazia a pintura durar muito mais.
Era a solução perfeita para levar a mesma mensagem sagrada para igrejas e capelas mais simples. E aqui a gente chega na forma talvez mais famosa da arte bizantina, os ícones. Eram pinturas em painéis de madeira que podiam ser vistas tanto em cerimônias públicas quanto na casa das pessoas. E para a fé ortodoxa, um ícone não é só um quadro, é de fato uma janela para o divino, um ponto de contato direto espiritual com a figura sagrada que está ali. Por último, mas não menos importante, as iluminuras. Essa era a arte de decorar os livros escritos à mão, como bíblias e livros de oração. A palavra sagrada e a imagem sagrada se encontravam na mesma página, com detalhes super ricos, cores vibrantes e até folhas de ouro. Cada livro se tornava uma obra de arte e um objeto de devoção. Mas um ponto importante, essa arte não ficou parada no tempo, tá? Ao longo de mais de 1000 anos de Império Bizantino, ela passou por crises, por transformações, ela teve várias fases diferentes. A gente pode dividir a linha do tempo em 4 grandes momentos. Primeiro, o período pré-iconoclasta, quando o estilo estava se formando. Aí vem uma crise gigantesca, o iconoclasmo, que foi quando proibiram as imagens religiosas e destruíram um monte de obras. Depois que a proibição acabou, a arte renasce no período pós-iconoclasta, agora com seu estilo consolidado. E por fim, no período tardio, a gente até vê um pouquinho mais de movimento e narrativa, mas sempre dentro daquela tradição bizantina. Bom, chegando na reta final, vamos focar no legado, na importância que essa arte tem até hoje. E claro, vamos testar o que a gente viu até aqui. Essa citação do historiador Michael Engold resume perfeitamente um ponto crucial. Muita gente olha para a arte bizantina e acha que ela é meio dura, meio primitiva, mas a verdade é que foi uma civilização super criativa. E suas obras-primas, como os mosaicos, estão no mesmo nível das grandes obras da escultura clássica ou da pintura do Renascimento. Com base nisso tudo, vamos para uma questão. Pensando no legado cultural bizantino, qual seria a alternativa correta? Vamos pensar um pouco. A alternativa E, por exemplo, diz que a Catedral de Santa Sofia sintetiza a tradição artística bizantina com seus ícones e mosaicos. Será que é essa? E a resposta correta é exatamente a E. A Basílica de Santa Sofia é, provavelmente, o maior símbolo de todo esse legado. Ela junta uma arquitetura que foi revolucionária para a época, com aquela cúpula gigante, com a decoração interna deslumbrante, cheia daqueles mosaicos que a gente falou. Ela resume perfeitamente a união de poder, fé e arte bizantina. Para fechar, fica uma reflexão. A arte bizantina era uma ferramenta poderosíssima para comunicar ideias sobre poder e sobre crenças. E hoje? De que forma a arte, o design, a publicidade, as imagens que a gente vê todo dia são usadas com esses mesmos objetivos? A linguagem mudou, mas a função, talvez nem tanto assim, né?